Boa tarde, gente. Começando aqui hoje. Não dá moral pro meu cabelo, não. Tá uma ventania danada aqui em Joanópolis. Mas hoje eu resolvi gravar aqui esse vídeo para falar um pouquinho sobre a dificuldade que as pessoas têm às vezes de interpretar os próprios sentimentos, né? Eu, como trabalhei a vida inteira com teatro, com palco, com esse tipo de coisa, eu pude perceber, e agora mais recentemente, que as pessoas às vezes, por uma falta de educação emocional que nas nossas famílias, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar qual é o sentimento que está nos invadindo, né, que nos toma às vezes. E às vezes eu percebo que quando eu vou ler um texto, às vezes, as pessoas acabam se expressando erradamente, porque elas não têm uma definição muito clara do sentimento que elas carregam naquele momento em função das coisas. Então, às vezes, por exemplo, você vê, às vezes a pessoa está sentindo, sei lá, às vezes a pessoa está frustrada e ela simplesmente coloca que está triste, né? Falta uma definição ali para a compreensão dela do que ela está sentindo. Às vezes ela está se sentindo traída e ela diz que está com raiva, né? Então, assim, essa forma de expressão expressa exatamente aquilo, expressa, né, faz-se entender, vamos dizer assim, mas necessariamente não ajuda a pessoa a compreender exatamente o que ela está sentindo, e obviamente isso acaba criando distorções de interpretação na pessoa que transformam a vida dela emocional numa coisa um pouco maior, né? De ser administrado e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo falando, né, pretendo fazer uma sequência de vídeos aí falando, colocando alguns enunciados, vamos chamar assim, para que a gente consiga de certa maneira refletir sobre esses sentimentos e entender exatamente, começar, né, a gente fazer uma autoanálise, porque eu acho que sinceramente todo mundo deveria fazer uma autoterapia, né, todos os dias, em algum momento do dia, né? Afinal de contas a gente cuida de tudo, né? A gente passa 90% do nosso tempo, vamos dizer assim, útil, cuidando do corpo, né? Seja para cozinhar, seja para comer, seja para trabalhar, para ganhar dinheiro, para continuar comendo, para continuar morando, enfim. E aí a gente acaba percebendo que a gente consome muito tempo nisso, né? E quando é que a gente se dedica a nós mesmos? Por exemplo, a nos compreendermos, né? A saber o que a gente está sentindo, a saber como é que a gente está levando a nossa vida, né? E eu estou falando desse assunto especificamente porque, como a gente já sabe, né, já é conhecido de todos estudantes da espiritualidade, que nós temos 7 dimensões astrais, né? Que são as 7 dimensões, vamos chamar assim, contíguas a essa aqui, essa realidade que a gente vive, né? E que nem é tão real assim, mas e elas vão das mais densas até as mais sublimes, né? Depois a gente entra em outras dimensões que são as dimensões mentais. Mas as dimensões astrais também são conhecidas como dimensões emocionais. Por quê? Porque geralmente as consciências que habitam esse lugar, elas estão em estado de surto, né? Seja de surto de perseguição, seja surto de vício, seja um surto de raiva, seja um surto de tristeza, seja um surto de doença, seja uma falta de consciência do que elas estão fazendo naquele lugar, enfim. Partindo num pressuposto que nós nascemos para evoluir. Então o sentido aqui é sempre a gente evoluir. E para evoluir, você precisa ter muito bem claro o estado mental de que momento você está vivendo. Porque a partir do momento que você sabe onde você está, você pode, obviamente, colocar uma meta um pouco maior, um pouco adiante, e a partir disso você tentar evoluir, né? Tentar melhorar, enfim, corrigir algum defeito que a gente traga, e diga-se de passagem, a gente traz muitos deles, né? E também, para colocar aqui um ponto de partida nisso tudo, né? Que é uma máxima que eu acho que é maravilhosa, que é assim, né? Para mim, pelo menos na minha opinião, não existe ninguém bobo no mundo. Eu acho que se a gente está aqui no planeta Terra, né, é porque, obviamente, a gente está no mesmo nível
intelectual, o mesmo nível de desenvolvimento. É lógico que tem uns mais, outros menos, um pouco, mas tudo bem, né? Tá tudo dentro da mesma faixa, da faixa vibratória, né? Como dizem os espíritas, mas de um modo geral a gente não está aqui por acaso, e eu acho que é um erro absurdo a gente achar que o outro é menor que a gente, ou também, né, ficar pensando que o outro às vezes é muito maior que a gente, porque também não é, né? Não existe milagre. E eu acho que se a gente está nesse mesmo mundo, né, habitando essa mesma faixa aqui, provavelmente a gente é muito parecido, ainda que a gente possa ter vindo de lugares diferentes. E ontem eu estava lendo uma coisa que eu achei muito interessante, falei assim, eu acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a falar, que seria a diferença que existe, né, entre resistência e resiliência, né? Que é uma coisa muito simples, muito aparentemente muito banal, mas é uma questão, no meu ponto de vista, é importante a gente colocar isso porque é um primeiro passo, e os primeiros passos têm que ser sempre pequenos, né? Mas geralmente a gente se acha muito forte, né? E isso está diretamente relacionado com a arrogância do ser humano, de achar que ele é imbatível, que ele é indestrutível, que ele é onipotente, que ele pode tudo, até o momento que ele fica doente, até o momento que ele se vê fraco por algum motivo, que se ele se vê, por exemplo, numa situação, sei lá, do abandono do companheiro ou da companheira, ou de uma traição, enfim. E aí a pessoa perde um pouco o controle e aí ela começa a repensar várias coisas da vida, né? E aí a pessoa se acha resistente, né? Mas essa resistência ela é muito subjetiva, né? Porque você pode ser muito resistente para uma coisa, mas também muito vulnerável para uma outra coisa. Partindo do pressuposto, né, desse estatuto, vamos dizer assim, que nós somos muito parecidos, então ninguém é mais do que ninguém, no sentido de estamos todos no mesmo barco e obviamente você pode de repente ser uma pessoa muito forte no trabalho, um líder, uma pessoa que sabe conduzir pessoas, uma pessoa que sabe se comunicar, enfim, mas você pode ser um péssimo marido, uma péssima companheira em casa e, enfim, que de certa maneira, na minha opinião, isso também é um convite, né, dessa faixa vibratória para autoterapia, para autoanálise, né, que tipo de vida que eu estou vivendo. E, obviamente, quando a gente se sente constrangido de alguma maneira, seja porque alguma coisa está apertando a gente de algum lado, significa que a vida está convidando a gente a ter uma tomada de atitude, mudar a nossa atitude, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte, que quando a gente uma coisa ruim está acontecendo, essa coisa ruim que vem pra gente, né? Ela na verdade ela é um convite para você para reflexão. Então, se você, obviamente, não começa a refletir por que aquilo está acontecendo na sua vida, a gente tem uma tendência muito forte de reagir, e aí quando você reage, na verdade, você acaba se aproximando ainda mais daquela situação, daquela coisa que te convidou. Por exemplo, você está dirigindo seu carro, explode o motor do seu carro, por algum motivo, e aí você olha para o seu carro e fala, mas por que isso aconteceu comigo? Que droga isso aconteceu agora, bem agora, que o meu aluguel está atrasado, e sim, que lá. E aí então você começa a ficar muito raivoso, perde um pouco o controle, fica sentindo medo, né? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter? Como é que vai ser isso, né? E aí obviamente você acaba ficando nervoso, acaba descontando as pessoas que estão à sua volta porque aconteceu isso, enfim. E o fato na verdade, é um convite da vida para a autorreflexão, né? Por que isso está acontecendo? Então tudo, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que tudo que vem na nossa vida, a gente não pode perder a capacidade de observação, de se questionar, mas por que isso está acontecendo? E esse autoquestionamento, na verdade, é para trazer uma autoconsciência. Então, por exemplo,
beleza, está acontecendo por causa de, provavelmente para, né? E a gente tentar achar essas perguntas, para a gente tentar se localizar, vamos dizer assim, dentro desse sistema que foi criado, né? Que é o sistema que visa, obviamente, né? A nossa estabilidade emocional. Quando a gente lê muitos livros espírita, né, são muitos romances, e é o que mais se tem de literatura a respeito dessa coisa da evolução emocional, a gente percebe que a maioria das perseguições, dos desequilíbrios, dos surtos, eles acontecem justamente porque as pessoas começam a não aceitar uma determinada situação, uma determinada posição, e, enfim, algum convite da vida, que seja algum convite drástico. Por exemplo, eu fui traído, eu vou lá e vou, sei lá, vou espancar meu cônjuge, por exemplo, um exemplo disso. Você faz isso, é um surto, né? É um absurdo, é um exemplo horrível, mas ele é um surto. E aí quando você entra nesse surto, obviamente você vai ser preso, e aí é um negócio que entra numa roda, né, gigante sem fim, que vai cada vez te afundar mais. Ao passo que você conta até 1000 se for o caso, e reflete, bom, por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Onde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? E a partir então dessas reflexões, você mude a sua postura em relação à vida, em relação às coisas que te ocorrem. E aí, falando, por exemplo, nesse caso do carro, você vai chegar, por exemplo, a conclusões de que, olha, sei lá, será que é porque eu preciso me empenhar em trabalhar mais ou aumentar os meus ganhos para que, de certa maneira, eu não precise passar mais por essa situação de achar que não vou ter condições de consertar o carro e coisas assim? Enfim, são exemplos bem banais, mas que servem para a gente fazer uma reflexão a respeito dessa coisa. E é como eu disse, né, voltando à tese primária desse vídeo, apesar de tanta divagação, essa coisa, né, eu sou resistente para quê? Eu posso ser muito resistente numa situação da vida, mas extremamente frágil para outra. E especialmente o meu olhar é para quê? Todas as coisas, quando se tratam de coisas emocionais, e estou dizendo isso por mim mesmo, que os grandes desafios da minha vida foram sempre emocionais. Foram grandes desafios emocionais no sentido de tentar encontrar o caminho mais razoável, contemporizando as coisas às vezes suportando coisas e às vezes suplantando coisas. Então, assim, o tempo inteiro a gente tá nesse bilhar, né? Como se a gente fosse uma das bolinhas lá do jogo de bilhar. Cada hora você está sendo jogado para um lado, cada hora alguma coisa está batendo em você, e sabe Deus quando é que o jogo acaba para você, né? E aí, segundo esse raciocínio, a gente pode ver essa tese da resistência versus da resiliência. E aí, geralmente, as pessoas confundem resiliência com resistência. E o que é a resiliência? A resiliência, na verdade, é a capacidade que você tem de entender os processos da vida e conseguir perceber que você é só uma parte desse negócio, mas no processo inteiro, dessa energia toda que é universal, que é o mundo, que é a dimensão que a gente está, e que simplesmente a gente vai enfrentar problema como qualquer um, né? Então eu acho que nesse sentido nós somos irmãos, estamos irmanados, nós não somos iguais, nós somos muito diferentes uns dos outros, mas uma coisa é determinante na gente, assim como a gente tem o gene, né, da raça humana, ou seja, assim como nós somos humanos, a gente também tem esse ponto comum que seria esse afunilamento emocional, vamos dizer assim, né? Onde a gente deveria ter o compromisso de tentar se melhorar a cada dia que passa, tentando compreender esses elementos emocionais. E aí a gente acaba compreendendo que a resiliência, na verdade, é uma coisa que ela é treinável, ela é diferente da resistência. A resistência, você está lá e simplesmente você aguenta tudo naquele aspecto. Mas pode ser que para outro você seja completamente frágil. Agora, a resiliência, né, é um pouquinho diferente. É uma coisa que é treinável. Só que para treinar,
essa resiliência, você precisa estar um pouco mais consciente de si mesmo, saber quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que é bom para você, o que não é bom para você. E aí, a partir do momento que você está um pouco mais consciente, aí então você consegue tomar uma decisão mais clara, né? Então, por exemplo, se a gente olha para essa finitude da vida, que é beleza, eu vou ficar um tempo aqui, depois daqui eu vou para outro lugar. Beleza, o que eu estou fazendo aqui então? Né? E aí quando a vida te oferecer esses convites, né, do tipo, olha, um carro quebrou, não sei quem aconteceu, não sei quem morreu, você vai treinando isso no decorrer da vida e aprendendo que, olha, você pode perceber que você pode tomar a consciência de, olha, as coisas estão assim, mas as coisas não são assim. E elas podem mudar, porque eu posso mudar. Porque se a gente for parar para racionalizar um pouco mais filosoficamente a respeito disso, o mundo é o que ele é. O mundo é o caos. Mas quem dá esse sentido de organização para o mundo é o nosso ponto de vista. Então essa realidade que a gente vê é uma realidade meio que apoiada dentro do que o nosso cérebro entende como realidade. Né? Então, assim, a realidade mesmo absoluta, vamos dizer assim, que seria literalmente o caos, que é o que o caos é a junção de todas as coisas. Isso é o caos, né? Na acepção literal da palavra. Então, se o universo é esse todo, quer dizer, cabe todo mundo, cabe em todos os pontos de vista, cabe em todas as divergências, cabe em todos os pontos iguais, enfim, cabe tudo, é a completude da coisa. O que dá noção de realidade para mim é a minha forma de ver o mundo. Então, assim, não significa que você nasceu predestinado para isso ou para aquilo, que o seu destino vai ser assim, que a sua vida, você nasceu para ser um lascado e vai ser lascado por toda a vida. Não quer dizer isso. Tá? Isso, de certa maneira, se aproxima da ideia da lei da atração. Que é o que? Se você vibra coisas positivas e boas, ou seja, se você muda o seu jeito de enxergar a vida, obviamente, a vida vai lhe parecer diferente, porque a sua percepção do mundo é diferente. Então, cabe a nós refletirmos quem nós somos, do que nós gostamos, e a partir disso começar a mudar. Né? E nesse sentido, falar sobre a resiliência, que é a capacidade de suportar, é que vai fazer a gente mais forte. Mas, como que a gente vai saber se a gente está mais forte ou mais fraco? Bom, primeiro a gente precisa saber quem a gente é. E como é que a gente descobre como a gente é? Olhando pra gente. Sem medo de olhar pra gente e perceber, olha, eu sou uma pessoa que tem uma tendência à raiva, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser condescendente demais com os outros. Por quê? Estou sentindo culpa de quê? Enfim, começar uma reflexão. Agora, a propositura é: quantas horas ou minutos do seu dia você perde? Está um vento bem forte aqui. Quantas horas do seu dia você perde para refletir sobre a sua vida? Né? Ou seja, eu estou num barco, esse barco é a vida. O que eu estou fazendo nele? Para onde é que ele está me levando? Sou eu quem define as diretrizes deste barco? Sou eu que tenho o leme nas minhas mãos? Ou eu sou um mero passageiro? Né? Então, minimamente, tentar ficar atento para a nossa realidade significa olhar, na verdade, não para fora, mas olhar para dentro. Porque quanto mais você olhar para dentro, mais você vai saber o que é o fora. E aí, a partir disso, você começa a estabelecer relações e entender o mundo que você está e para onde é que você está caminhando. E aí, nesse sentido, pensemos sobre a resiliência, né? Essa capacidade treinável de suportar coisas que não nos agradam. E se você trabalhar um pouquinho por dia nisso, talvez um dia você consiga compreender que você não precisa ser o mais forte. Você apenas
precisa entender que você faz parte de um sistema e que às vezes o teu momento de fraqueza poderia ser um momento, pode ser um momento que poderia ajudar muitas pessoas que estão em situação um pouco mais precária que a sua naquele momento. Né? Ou seja, não existe ninguém melhor, não existe ninguém pior. Existem pessoas, existem realidades, e talvez a sua realidade ainda seja melhor que a realidade daqueles que estão no mesmo tempo, no mesmo barco, no mesmo universo, no mesmo caos que você. Então reflita sobre isso, me ajude aí nessa reflexão. E é isso. Até!